Boa noite, Janete, 24 horas no ar. Hoje eu vou começar abordando um tema de um curso em milagres. E o que é que todo mundo mais está precisando na vida? Milagres. Então, é um assunto que vai abranger todas as pessoas. E não há dificuldade em entender o que é um milagre. O milagre, ele é oriundo do próprio amor, que é o oposto do medo. E o milagre, o que é um milagre? Em maior grau, em menor grau. Às vezes a pessoa compara, tem um milagrinho e tem um milagrão. Não. Para Deus não existe diferença se você precisa de um milagrinho pequenininho ou se você precisa de uma coisa bem maior. Não existe diferença. Tudo é milagre. Onde estão os milagres? É tão difícil assim para perceber? Você é o próprio milagre. A gente tem que entender que nós somos 24 horas envolvidos por milagres. Só que não conseguimos entender ou enxergar. Uma flor, um passarinho, uma música, um presentinho singelo, um abraço, um aperto de mão, um telefonema, tudo são milagres. Às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida é norteada por milagres. O que é que nos faz assim tão torpes, tão assim desentendidos, tão equivocados que não percebemos? Como já disse, falta de discernimento, falta de observar os nossos próprios pensamentos. Os nossos pensamentos, eu já falei um pouquinho sobre isso, eles nos levam o tempo todo para o passado ou para o futuro. Enquanto isso, o milagre está acontecendo aqui e agora e nós não estamos entendendo ou percebendo. A partir do momento que a gente coloca o pé na calçada, um monte de possibilidades começa a acontecer na vida da gente. Uma nova oportunidade, uma nova amizade, um novo emprego, uma nova surpresa, um novo milagre. Então, não há dificuldades em milagres. Eles existem e todos nós estamos precisando de um. Mas nós criamos hábitos que nos distraem, né? O mundo nos distrai. Então, ao invés da gente fazer uma pesquisa, fazer um estudo, procurar um entendimento melhor, a gente se distrai e perdemos o nosso tempo miseravelmente com coisas sem a menor importância. Não, hoje eu poderia escutar alguma coisa sobre a minha pessoa, como melhorar minha vida, como melhorar meus hábitos. Ah, não, tá passando um filme na televisão. Nossa, mas é aquele problema que eu tenho que resolver. Ah, amanhã eu vejo. É assim que a gente foi criado e aprendeu. Hábitos. Sejam escravos dos seus hábitos, desde que eles sejam bons hábitos. E isto norteia a nossa vida. O vício, o costume, a péssimos hábitos, está na hora de mudar, minha gente. O mundo está vindo aí com revelações maravilhosas para todos nós. O mundo, a vida, o ar que respiramos é um milagre.
O que você pode querer mais? Ah, então, né, Janete, mas eu queria tal coisa. Será que você precisa mesmo desse milagre? Tudo bem, existem casos que sim. Então vamos correr atrás. Todos nós temos, cabeça para pensar, e este aparelhinho que está aqui na minha mão, ele responde tudo. Coloca lá, milagres, como posso conseguir isto, tudo está aqui. Que lives que eu posso assistir, que pessoas que eu devo ouvir, que têm uma espiritualidade elevada, um avatar, um iluminado, um Cristo, um Buda, um Krishna. A quem eu devo recorrer? Olha, vocês podem realmente recorrer a muitos instrutores. A gente precisa de um empurrãozinho, de um esclarecimento. Mas sabe qual é o seu maior aliado? Qual é o seu maior mestre? É você mesmo. É você mesmo. Jesus já dizia: entra no teu quarto em secreto e em secreto orai ao vosso Pai. O que é mais secreto do que o secreto do secreto? Não é só dentro do quarto, ou ir para uma outra casa, ou ir orar num lugar, numa caverna na montanha. Não. O secreto é tão secreto que está aqui dentro. E a gente busca a verdade, busca Deus em tantos lugares, em tantos templos. Até lá em Santiago de Compostela, e volta para trás, frustrado. Por quê? Porque não precisa ir para Santiago de Compostela para chegar ao entendimento daquilo que está dentro de você. Olha, é tão simples entender e tão simples de encontrar, que está tão perto, mas tão perto, que a gente não precisa nem pegar um circular. Está dentro. Então, voltem-se para dentro. Procure aprender algo sobre meditação, concentração. Cale um pouco aquelas vozes que falam sem parar, só dando palpite. Porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que pagar aquilo, porque eu tenho que esperar tal coisa, porque tem... só um milagre. Quando o milagre é você. Quando o milagre é apenas você enxergar a vida de uma outra maneira. Deixar hábitos que trazemos desde a infância, ensinado por outras pessoas que nem sabiam o que estavam falando. Mas você hoje, com esse aparelhinho que está na sua mão, você tem todas as possibilidades de descobrir tudo. E descobrindo a verdade, ela vai te libertar. E o milagre, ele está envolvido na verdade. Jesus veio aqui e fez milagres, tipo físico. E ele também disse: vós, gerações futuras, farão mais do que eu, farão melhor, farão mais do que eu. Quem somos? A que ele se referiu. E fareis obras maiores do que a minha. Nós, que viemos depois que ele se foi. Ele deixou o ensinamento. Ele é dito como: Jesus vai me salvar. Gente, Jesus era um homem. Enquanto homem, Jesus de Nazaré, ele nem sabia que ele tinha uma missão aqui. Ele foi uma pessoa comum, apenas mais inteligente, claro.
Ele tinha um coeficiente de inteligência mais elevado, mas ele era comum. Ele dava um trabalho para a mãe dele, desde criança, que vocês não imaginam. E se vocês também prestarem atenção em mais uma coisinha, dos 12 aos 30 anos, foi escondido propositadamente de nós o que aconteceu na vida de Jesus. Jesus de Nazaré, tá? Foi escondido, mas o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Como um homem comum, como um adolescente comum. Ele era um revolucionário, inclusive, porque ele não aceitava o que ditavam para ele, o que as religiões da época, todas, ditavam para ele. Ele chamava de sepulcros caiados. Por fora, cheio de bem-dizer, de falas bonitas, mas por dentro, intemperanças e má intenções para dominar as pessoas. E ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. As curas que ele fez foi para mostrar que nós também temos esse poder. Peraí, eu pulei um pedacinho. Até 30 anos, ele era Jesus de Nazaré. E eu sou Janete Nazaré. Legal, hein? Ó, que coincidência. Então, veja bem. Até então, ele era uma pessoa comum. Ele não sabia que ele tinha uma missão especial. Apenas quando ele foi batizado por João Batista, que veio o Espírito Santo em forma de pomba, e ele, puf, despertou. Aí que ele descobriu que ele tinha os poderes, que ele veio aqui para ensinar, e este ensinar inclui acordar cada um de vocês. Nós não precisamos de um Salvador. Ele já veio e já deixou tudo que a gente tem que aprender. O que ele falou mesmo? Cada um pegue a sua estaca de tortura e me siga. Façam o que eu fiz e poderão fazer melhor. Ele é mentiroso? Não. Tá, Janete, você esqueceu o que ele fez dos 12 aos 30 anos. Não esqueci, não. O que acontece? Isso nos foi omitido. Mas esses anos todos, ele foi fazer o que a gente tem que fazer hoje. O que eu faço há 36 anos. Correr atrás de informações, ler, estudar, fazer cursos, bisbilhotar igrejas. Isso é ótimo, pode ir bisbilhotar quantas vocês quiserem. Não tem problema nenhum. É ver tudo e reter o que é bom, dentro de um discernimento. E com respeito a isso, eu lembrei de um outro gancho. Tô parecendo o Mateus Ceará, né? Que arruma uns ganchinhos assim, mas fazer o quê, né? Ele avisou, ele foi bem claro, que quando ele fosse embora, entrariam lobos vorazes e deturpariam todo o ensinamento. Então, cada igreja que foi montada, às vezes a pessoa tinha uma boa intenção. Não, olha, eu vou sair dali porque ali ensina tudo errado. Eu vou formar uma falando o que é mais certo, mais correto. Tudo bem, existem pessoas bem intencionadas. Só que de pessoas bem intencionadas, diz um velho ditado, né? Tem um lugar que tá assim, ó, que não é bem esse lugar também. Mas é um modo de dizer, né? Boas intenções todo mundo pode ter, mas nós temos que ver tudo e reter o que é bom, porque nós temos uma coisa que ninguém tem a mais nem a menos, todos somos iguais. Discernimento, bom senso e raciocínio. Basta raciocinar. Tá, aquela igreja montou outra que ia ser melhor, que ia ensinar mais, porém, os bem-intencionados
foram embora, vão morrendo e vão ficando. O outro que interpretou errado, o outro que entra e coloca mais uma pitadinha, o outro que entra e quer ganhar o seu dinheirinho e coloca mais uma regra, mais uma crença limitante, mais um mete-medos, e o medo acaba sendo o grande vilão do amor. E é tudo um mesmo pacote, é o mesmo pacote. O milagre, o amor e o medo, eles sempre estão andando de mãos dadas. O bem e o mal, a luz e a escuridão, a tristeza e a alegria. Então a gente tem que despertar. Peraí, tem alguma coisa errada e eu vou atrás para descobrir. Peçam ao Espírito Santo. Ele nos deixou este ajudador. Peça a sua alma. Alma, Espírito Santo, me mostra o caminho. E o caminho está aqui dentro. Eu posso ser guiada em alguns ensinamentos, alguns mestres que foram mestres verdadeiros, né? E a partir daí eu tenho que descobrir aqui o que é a verdade, o que é o milagre que eu estou procurando na minha vida. É simples assim. É de um dia para o outro? Hábitos. Se você tem o hábito de, não tem tempo não. Hoje eu vou assistir futebol, amanhã eu vou assistir o filme tô arrumando aqui, gente. Assistir um filme, não, mas é porque amanhã eu tenho uma festa, depois da manhã meu filho, sei lá o que tem. E nunca a pessoa para e fala, vou mudar os meus hábitos. E vou criar novos hábitos. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero milagres. Então eu vou atrás. Vai pesquisar. E foi isso que Jesus fez, ó. Tá vendo o que dá o Mateus Ceará? O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Ele foi pesquisar. Ele foi para a Índia, ele foi para o Egito, ele foi estudar os maias, os incas, os astecas. Ele foi estudar, descobrir, se preparar, porque ele sabia que uma coisa muito maior estaria vindo. Porque é lógico que ele devia ter as suas intuições. Ele via a hipocrisia das igrejas que na época falavam que não, a minha é verdadeira, não a do outro que é verdadeira, não a do outro que é verdadeira. E aí a gente até achou, eu também achei, tá? Até pouco tempo, que os judeus era a religião verdadeira da época. No entanto, foram os próprios judeus os primeiros a trair a Jesus. Não é interessante? Engraçado, né? Então, as pessoas deturpam quando elas entram no poder, quando elas veem na frente. E não é só dinheiro, não, gente. Tem pessoas que nem é tanto pelo dinheiro, mas é pelo poder de domínio. Tem pessoas que querem ter um rebanho ali, às vezes nem ganha tanto assim, não é tanto por dinheiro, mas é por prazer em dominar as pessoas, em fazer uma lavagem cerebral na cabeça delas e bater no peito. A minha religião é a melhor. Olha, gente, a gente não está mais em época para ficar discutindo esse tipo de coisa. E isso já foi há muito tempo atrás. Nós agora já estamos bem adiantados, já estamos bem calejados para acordar e entender que o poder é de você. É teu poder. É você que pode. É você que vai pesquisar. É você quem vai pedir, quem vai orar em secreto. E o secreto não é só no quarto, o secreto é aqui. É a tua mente falando
com o Deus que habita o seu templo? Ou Jesus é mentiroso? Ele foi tão claro com a samaritana quando ele disse: Deus não habita mais em templo feito por mão humana. Vós sois o templo do Deus vivente. E nós todos somos o templo de Deus vivente. E todos nós estamos aqui para evoluir espiritualmente e conseguir um dia, não é amanhã, mas um dia a gente vai evoluindo, até chegar num ponto de se tornar um Cristo, se tornar um avatar, se tornar um iluminado. Um outro pontinho que eu quero deixar para vocês hoje, além dos milagres, que tudo isso é milagre, as pessoas confundem. Jesus, ele tinha um nome. Ele nasceu como Jesus de Nazaré. Ele era um homem comum. Quando ele aprendeu, foi iniciado nas escolas iniciáticas do Egito, da Índia, de tudo que vocês imaginar, dos monges do Tibete, tudo que vocês imaginar, ele voltou já com uma sabedoria de outros mestres, Aí ele se cristificou. A palavra Cristo significa que ele ganhou, que ele obteve, que ele mereceu, que ele fez por merecer tornar-se um Cristo, um ser poderoso, um ser capaz, um ser com qualidades além da imaginação. Buda também se cristificou, também um Cristo, um iluminado. Krishna, Buda, Lao Tse, enfim, existem milhares de Cristos. Não é só Jesus que tem o título de Cristo, é um título de poder. Você pode ser um Cristo, eu posso ser um Cristo. Aliás, nós não podemos, nós somos. Porque como filhos de papai, como nosso irmão mais velho, ele disse, farão obras maiores do que a minha. Então nós somos, só não sabemos que somos. Porque nos prendemos a dogmas, a medos, não sei o que Deus vai castigar, não sei o que Deus não gosta, não sei o que você vai ser destruído, sei lá quando. Tudo para que a gente não descubra quem a gente é. Todos nós temos Cristo dentro, temos o Pai dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem já nunca ouviu falar essa frase? Está aqui dentro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui só esperando que a gente tenha um despertar da consciência, que alargue a consciência, para que essa consciência, que somos nós, expanda em sabedoria, em poder. Ele só está esperando aquilo que já está pronto aqui, já nos foi dado. Cristo é um símbolo de poder, não é só Jesus que se cristificou. O que é cristificar? Já que ele está dentro de nós, Janete, então está faltando o quê? Pois é, está faltando a gente descobrir as nossas qualidades, as nossas possibilidades e o nosso poder. O poder é de vocês, todos nós. Não é maravilhoso saber isso? Que a salvação da minha pessoa depende da minha pessoa. Vocês já imaginaram, gente? Vamos parar para pensar uma outra coisinha que me veio aqui agora. Vocês já imaginaram que Deus ou Jesus, qualquer um deles, Deus, Jesus, os ascensionados, os anjos, os querubins, serafins, quem vocês acreditar? Vocês já imaginaram que eles
iriam vir aqui e destruir qualquer tipo de ser humano, de ser vivente. Não, aquele ali, vamos matar ele. Não, aquele lá vai ser destruído. Não, aquele outro também. Aquela turminha ali, ó, taca bomba neles. Gente, vocês estão confundindo Deus, Jesus, os seres que já ascensionaram, já acordaram para a vida, de assassino, gente. Vamos parar com isso. Deus não é assassino. Jesus também não. Vocês acham que eles vão nos julgar e mandar a gente para um lugar para sofrer mais do que nós já sofremos aqui? Para pensar, aqui já é uma escola de aprendizado, que a gente vem para aprender o bem e o mal e escolher. Conforme nossas escolhas, a gente vai colher. Só que a gente pode, no outro dia, falar o que eu fui fazer. Me arrependi. E se arrepende. Todo mundo se arrepende quando faz as coisas erradas. E aí, o próprio Deus, que é amor absoluto, vai destruir uma criação dele, um ser que ele criou com amor. Ele é amor absoluto. Vocês sabem o que significa a palavra absoluto? Pega um dicionário. É um ser que não julga, não critica, não condena, não desforra. Você acha que Deus odeia alguém? Que Deus inveja alguém? Que Deus tem ciúmes de alguém? Que Deus é esse que algumas religiões pregam? Vocês acham mesmo que Deus ia competir com um ser que criaram do mal? Ia falar, não, nós vamos apostar. Quem que vai ter mais seguidor? Eu ou vocês? Gente, que Deus seria esse? Que absurdo a pessoa pensar que Deus julga, que Deus castiga, que Deus é ciumento, que Deus manda matar, manda guerrear. Isso é tudo cocriação nossa, porque aqui nós também temos os nossos poderes, embora são poderes de hábitos negativos que nos foram incutidos. Nós temos sim poderes. Se eu quiser pegar uma metralhadora e ir lá na praça e matar 10 pessoas, eu tenho condições de fazer isso, mas a minha consciência sabe que isso está errado e que eu vou me arrepender e isso vai doer de alguma forma. E que para mim, depois equilibrar na balança cósmica universal, eu vou me redimir disso e Deus vai também me perdoar. Deus perdoa todo mundo. Aliás, presta atenção, Ele não tem nada a nos perdoar, porque Ele sabe que estamos aqui representando um papel para aprender e que vamos aprender. Uns aprendem uma lição mais leve, outros precisam uma lição um pouquinho mais apertada, mas é escolha nossa. Só que não confundam isso também com livre-arbítrio, tá? Nós temos um livre-arbítrio parcial. Parcial. Por que parcial? Porque estamos inseridos dentro de uma maracutaia muito grande, né? Maracutaia é um sistema social, político, religioso, é um sistema que nos aprisiona pela mente. E o que a mente faz? Vocês já prestaram atenção? A palavra mente, pensamentos, nós temos uma mente. Essa mente, ela só mente.
ela foi programada para mentir para a gente mesmo. E eles conseguem, com propaganda, televisão, filmes, novelas. Eu me lembro que eu era pequenininha quando foi inventado. Eles vão inventando, né, cada vez mais coisa para nos prender na Matrix. Foi inventada a televisão e eu ouvi dizer assim, gente, eu não gosto de falar essa palavra porque ela é bem escrota. Entrou de tal maneira na casa das pessoas que deixou o chifre para fora, as antenas. E é verdade. Tomar muito cuidado com propagandas, com filmes, novelas, aquilo que nos distrai é o que eles querem, que a gente se distraia muito e nem perceba que estamos jogando o jogo que o sistema quer que a gente jogue. Então, pessoal, eu acho que eu já falei muito hoje, e esses esclarecimentos, eu acho que eu até já falei alguma coisa, e eu acabo repetindo, porque as pessoas precisam ouvir, até que uma hora a ficha cai. Então, voltando, tá? Hoje eu comecei um pouquinho falando sobre milagre. E através do milagre foi surgindo, né, as outras coisas que estão interligadas. Então, nós vamos, a partir de hoje, um trechinho por dia. Eu vou ler, eu já li antes de começar a live, e vou discorrer. Então, se você está em busca de um milagre, o milagre já aconteceu. O milagre sempre está acontecendo. Numa lágrima, no canto de um pássaro, numa flor que desabrocha, numa comida que você prepara com amor para comer, ou não, mesmo que não está com tanto amor assim, porque tem tantos problemas a serem resolvidos, mas você fez, você comeu, parabéns. Você está cuidando do seu corpo, que é um templo do Deus vivente. E problemas, só para arrematar, problemas, tem uma dica para vocês. A solução de cada problema está dentro do próprio problema. Mas nós não queremos admitir, porque o nosso orgulho, nossa teimosia, nosso fanatismo, nosso eu inferior, nossos egos, enfim, nossos hábitos não deixam a gente enxergar. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de problema, olhe bem neste problema. Sabe onde vai estar a solução? Dentro do próprio problema. Um dia eu vou contar um pouquinho da minha história e vocês vão entender mais ou menos por que que os problemas, as soluções estão dentro dos próprios problemas. E o que é isso se não um milagre? É um milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Todos nós somos um milagre. Então, hoje foi um prazer falar com vocês um pouquinho sobre milagres. E espero que vocês entendam um pouquinho que o milagre está aqui, gente. Está aí, está ali atrás, está aqui na frente, está na minha mesa, está na minha garrafa d'água, está na água. Nós somos 75% água. Olha o milagre. E se você está com algum problema para resolver, pensa bem. A solução está ali dentro. Mas entre em secreto, peçam ao Espírito Santo que está dentro, Pai, Filho e Espírito Santo, peçam e as coisas vão começar a acontecer.
De repente vai parar um livro na tua mão que você vai ler e matar uma charada. Tá? E isso é um ponto que aconteceu comigo quando eu tinha 30 anos. Um livro pequenininho, fininho, que eu não queria ler de jeito nenhum, caiu na minha mão. E de repente a minha ficha caiu junto. E de lá para cá eu não parei de pesquisar. Tem que pesquisar. Muito. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nossa alma que está ali inquieta, esperando a gente acordar, a gente vai sendo ajudado. Vai sendo ajudado. Quem sabe, não é? A gente consegue até um salto quântico para poder ajudar outras pessoas, ajudar a nós e as outras pessoas. Então, vou me despedindo e agradecendo quem ouvir, compartilhar, curtir, comentar, perguntar, porque Janete está 24 horas no ar. Um beijo a todos.